Eu queria, antes de ler o texto aqui, entrar aqui no assunto que a gente vai falar hoje. Eu queria te dizer uma coisa. Nós como igreja, nós temos entendido que Deus está gerando algo em nós e na nossa família. E nós precisamos cada vez mais entender isso. Porque nossos dons e nossos talentos, eles não foram dados por Deus a nós para que a gente possa enterrá-los e escondê-los, mas Deus nos deu nossos dons e talentos para que nós possamos multiplicar. E antes de vir para cá, estava orando no meu quarto. Uma pessoinha entrou lá no meu quarto e falou: pai, eu posso ir com você? Porque eu queria orar pelo pessoal. Eu queria chamar aqui minha filha. Vem cá, Vale. Essa daqui é minha filha, gente. Essa daqui é a Valentina. Vem um pouquinho para cá, ó. Essa daqui é a Valentina. Tem 10 anos. É minha princesa, é um dos meus tesouros. É algo que Deus gerou no meu coração há muitos anos. E Deus tem gerado algumas coisas no coração dela. A gente tem visto talentos aflorarem. E nós como igreja, nós não podemos limitar isso. Então hoje ela veio aqui e ela quer orar por você. Ela quer orar por nós. Eu gostaria que você recebesse essa oração em nome de Jesus. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Valentina e hoje eu vim estar assistindo aí. E eu e meu amigo vamos orar por você. E para você saber qual é esse amigo, eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração e imaginasse que Jesus está aí do seu lado orando por você. Então eu e Jesus vamos orar por você. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu peço para que todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aqui comigo, todo mundo, Senhor, reconheça o amor que você tem por nós, para que você espalhe esse amor para todo mundo, Senhor, para que todo mundo reconheça você, Senhor, para que você seja o nosso amigo cada vez mais, Senhor, porque você é o nosso grande amigo, Senhor. A gente não precisa ter um celular para ligar para você toda hora, para ter um horário para ligar para você, porque a gente pode conversar a hora que a gente quiser com você, porque você é o nosso grande amigo. E eu gostaria que as pessoas conversassem mais com você, Senhor, para que as pessoas tenham mais comunhão com você, Senhor, para que elas fiquem mais perto de você e para que ela saiba que mesmo se ela estiver passando por alguma dificuldade ou por algum problema, ou se ela estiver normal, Senhor, se ela não estiver passando por nada, mesmo assim, que ela converse com você, porque você é o amigo que sempre vai estar com a gente em todos os momentos, Senhor. E todos nós agradecemos muito por ter isso no nosso coração, Senhor. Então que as pessoas conversem e tenham comunhão mais com você, Senhor, para que elas sejam mais cheias do seu amor. Amém. Amém. Acho que já pode terminar o culto. Bora terminar, bora. Eu ia falar bora para casa, mas você já está em casa, né? Enquanto ela orava, Deus trouxe algo no meu coração que eu senti de trazer aqui. Está um pouco aqui fora, mas eu queria dizer uma coisa. Eu tenho atendido muitas pessoas, né? Muitos casais. E uma das preocupações desses pais, quando procuram uma igreja, é justamente entender e conhecer a área infantil, né? Porque querem saber se tem estrutura para poder trazer os filhos e tal. E nesses dias eu queria dizer que Deus me incomodou com algo. Porque a palavra ela diz assim: ensine o teu filho o caminho que ele deve andar. A palavra diz: ensine o teu filho. A responsabilidade é do pai. E aí eu quero te dar apenas um conselho de amigo. Algo que eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou nessa escola ainda. Mas eu tenho aprendido que meus filhos, eles precisam muito mais do que uma igreja estruturada que tem um trabalho forte com crianças.
É importante? É importante, mas eles precisam de muito mais. Eles precisam de pais que os liderem. Sabe por quê? Porque quando o seu filho olhar para você e ele ver que você tem vida com Deus, que você está envolvido na obra, que você ama o Senhor com todo o seu coração, ele vai querer isso para ele. Porque o que os nossos filhos precisam é serem liderados. O que eles precisam é ter uma referência, é ter um herói, é ter um modelo. Então eu queria deixar isso para o seu coração, que Deus trouxe aqui nesse momento. Dizer que eu te amo. Viu? Obrigado por vir com o pai. Essa é minha companheirinha. Desde pequenininha me acompanha. E é uma grande alegria para mim. Amém? Queria que você abrisse comigo em Romanos 12:2. E a palavra de Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está aí na sua casa, dá um aleluia aí. Pode gritar na tua casa, pode gritar? Dá um aleluia bem forte aí. O tema de hoje é uma frase, ou são palavras, que hoje são as mais ditas no Twitter. Eu tive que fazer Twitter, ou Twitter, né? É isso? Sei lá se é assim que se fala. Mas o tema de hoje é o novo normal. O novo normal. Tá todo mundo falando isso, né? O novo normal. E aconteceu algo muito interessante essa semana. Uma experiência que eu tive que Deus falou muito no meu íntimo. Não sei se todos sabem, mas eu tenho outro filho. Eu tenho um filho de 6 anos de idade. E ele fez algo essa semana que eu não esperava. Desde o confinamento, né? Desde a quarentena, faz 4 meses que eu estou trancado em casa. Com eles lá, se reorganizando, vendo as coisas e tal. E nas últimas 2 semanas, com as boas notícias, né? Pois temos que falar das boas notícias. São Paulo está no amarelo. É uma boa notícia, né? Alguns comerciantes já voltaram a abrir, algumas coisas estão funcionando. E aí, com essa flexibilidade, 2 vezes por semana eu estou vindo para o escritório para resolver algumas coisas e tal. E na vinda para o escritório, a única coisa que não mudou, né, nesse novo normal foi o trânsito. Cara, o trânsito continua a mesma coisa. A mesma coisa. Porém, você agora vê todo mundo de máscara. Minha mão está até esfarelando de tanto álcool gel que eu ponho. Onde você vai ter que colocar álcool gel aqui, álcool gel ali, álcool gel lá. E vindo para cá, eu recebo uma ligação no celular. Aí eu atendo, é meu filho. E aí ele chamou em vídeo. Aí eu olhei e falei: Ricão, o que você quer tal? Ele olhou para mim e falou assim: papai, eu te liguei. Ele fala meio assim pausado quando ele quer alguma coisa, sabe? Ele fala pausadinho. Ele fala: eu te liguei para dizer que eu estou morrendo de saudade. É essa hora que você aí na sua sala, você faz: se a igreja estivesse aqui, ela ia me responder. Ele falou: eu estou morrendo de saudade. Que horas que você vai voltar para a gente brincar? E aí, isso mexeu comigo, né? Eu me senti muito amado. Porém, o insensível aqui, o homem insensível, sabe, o carnal, pensou: mano, peraí, velho. Faz 4 meses que eu tô trancado com o moleque lá, velho. Eu saí, mano, há poucas horas. E ele já falou que tá com saudade. Foi, mano, isso não é normal, velho. Isso não é normal. Como é que já tá com saudade? E eu comecei a refletir sobre isso e entender esse esquema, essa situação, esse novo normal que a quarentena começou a produzir.
Porque, eu não sei você, mas teve semanas dessa quarentena que eu parecia um Walking Dead. Saca? Em casa, tudo agrudado lá no sofá lá. Você também? Parecia um Walking Dead em casa. E é engraçado que, pra mim, a quarentena ela foi tipo... Foi um surf, tá ligado? Várias ondas. Tivemos várias ondas, né, na quarentena. Você tá lá trancado, já veio a onda do fitness, né? De fazer exercício em casa. Manja? Quem entrou aqui nessa parada? Eu entrei lá em casa, comecei a fazer. E, mano, aí deu 4 vezes, parou, velho. Parou. Né? Aí depois entrou a onda da comida fit, né? Aí depois entrou a onda do hamburgão. E aí começou a entrar várias ondas, né? A onda da live. Quem aqui não aguentava mais? Você abriu o Instagram, era live de tudo. Desde como arrumar teu cachorro, né? Até altas aulas de coaching e trocas de ideias e tal. Eu não aguentava mais live. Então, havia um surf. Mas o mais legal é que, no começo dessa quarentena, trocando ideia com alguns amigos falaram para mim, bom, já que aconteceu, vamos aproveitar. Né? Vamos melhorar. Eu creio que essa quarentena eu posso sair ainda melhor do que eu entrei. E aí muita gente começou, né, a ler altos livros, a reorganizar a casa, a ter mais tempos de reflexão para poder ter crescimento. E algumas pessoas voltaram a estudar de forma online. Mas aí chegou agora nessa flexibilização, após esses 4 meses, a gente começa a identificar que muitas dessas pessoas pararam no meio do caminho. Isso sim, na atualidade é normal. Por quê? Porque nós temos a tendência de começar as coisas e não terminá-las. Começar as coisas e não terminá-las. E eu entrei nessa vibe e falei, eu vou aproveitar e vou ler livro. O Thiago aqui vive falando, né, gente? O Thiago vive nos desafiando em livros. E aí eu tenho um livro em casa que eu uso ele como cabeceira. Fica lá na cabeceira da minha cama. E eu trouxe ele hoje aqui para mostrar para vocês. Chama Heróis da Fé. Eu sou igual o meu amigo Helios. Eu compro as edições de luxo. Só que diferente dele eu leio. Eu não guardo lá no armário. Heróis da Fé. Esse livro ele fala de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Para você ter ideia, eu vou ler aqui alguns nomes para você. Fala de Martinho Lutero. Fala de Jerônimo Savonarola. Fala de Jonathan Edwards. De John Wesley. Fala do Carlos Spurgeon. E entre outros. Aqui tem toda a história desses homens. E uma coisa interessante é que esses homens, eles eram simples. Eles eram simples, mas eles foram incendiados por Deus. Eles escolheram um novo normal. E o que eles faziam de diferente de nós? Eles levavam um estilo de vida mais a sério. Eles levavam as disciplinas espirituais muito a sério. Eles imitavam Jesus. Eles geravam experiências particulares com a visão na eternidade. E quando eu comecei a ler esse livro novamente, ver esses homens, tudo que eles faziam, onde Deus os levava, como Deus os usava, como o coração deles pegava fogo, eu comecei a me incendiar. E falar, mano, eu quero isso pra mim, velho. Eu preciso disso pra mim. E aí, eu fui lá, peguei um papel. E eu queria te desafiar a fazer isso agora. Pegar o seu papel, vocês que estão aqui. Se vocês quiserem também pegar o seu celular. E eu falei, peraí, eu vou fazer aqui uma lista das disciplinas espirituais. E aí eu coloquei assim, fiz uma listinha com 5 disciplinas espirituais. Jejum, oração, leitura da palavra, tempo de adoração e comunhão com Deus. Vou repetir aqui para dar tempo de você anotar aí. Jejum, oração, leitura da palavra, tempo de adoração e comunhão com Deus. E aí eu fiz essa lista
E aí, eu quero te desafiar a fazer isso. E aí eu comecei a colocar notas. Então vai colocando notas agora, de 1 a 10. Nessas 5 coisinhas, de 1 a 10. Como que está a sua vida com Deus? Faça agora uma autoanálise. Ativa aí, exercita o músculo do seu cérebro e faça um mapa de como está a sua vida com Deus. E eu fiz lá, fui lá e coloquei. Tal. E depois de colocar, gente, as notas, eu comecei a observar elas e eu observei que as minhas notas já foram bem melhores. Já foram bem melhores do que essas que eu coloquei no papel. Olhando ali no papel as notas, eu vi que eu estava bem na média, tá ligado? Eu estava bem meia boca, sabe? Sabe, tipo, copo meio cheio, meio vazio? Eu estava ali. Na Bíblia, a gente diz que é morno, porque não é quente nem frio, é morno. Estava ali na média. E quando eu me deparei com essa média, alguma coisa começou a mexer aqui dentro de mim. Porque eu vendo a bibliografia desses homens, você verifica que no Evangelho não existe meio termo. Que no Evangelho, ou você queima por Jesus, ou você não queima por Jesus. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser um crente meia boca. Eles não viviam o agora. Eles tinham a visão da eternidade. Andar com Jesus é igual gravidez. Sabe gravidez? Não existe meia gravidez. Né? Engravidou, mano, vai nascer uma criança. Não tem jeito. É 9 meses ali, vai nascer uma criança. A não ser que você aborte o que está sendo gerado. Só não vai nascer se você abortar aquilo que está sendo gerado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você disse sim a Jesus, ao chamado, Jesus começou a gerar algo em você. Jesus começou a gerar um novo normal em você. Um novo normal começou a surgir. E é nesse ponto que eu quero falar. Porque o tema de hoje é o novo normal. E eu queria que você abrisse comigo em uma das histórias que conta um pouco de um dos personagens que eu mais me identifico na Bíblia. Queria que você abrisse comigo em João, capítulo 18, versículo 15. Nós vamos falar do nosso amigo Pedrão. Pedro. Adoro Pedro. Quando eu for pro céu, vai ser um dos primeiros caras que eu vou dar um abraço, sendo Pedrão. Pedro 18, versículo 15, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Guarde isso. Esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Agora vai comigo lá para o versículo 25. Então, Simão Pedro estava se aquecendo e perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele disse: Eu não.
eu não sou. E ele negou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi com ele lá no olival? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Essa passagem foi uma das passagens que mais, como que eu posso dizer, mexeram comigo quando eu comecei a caminhar com Jesus. Que mais me indignou, porque eu não entendia. E eu sou muito assim. Quando eu começo a ler a Bíblia, ou ler um livro, ou ler alguma coisa, eu começo a imaginar. Se eu ler um livro, eu começo a imaginar o autor escrevendo e falando. Às vezes eu consigo até ouvir a voz do cara, pra você ter ideia como eu sou meio assim. E quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena. Eu fico tentando imaginar, né, o contexto, como era ele chegando, ele entrando na porta, as pessoas falando, ele negando e tal. Eu começo a imaginar isso. E isso é bom porque eu sou um cara que eu tenho memória fotográfica. E aí quando eu começo a imaginar essas coisas, eu vou registrando. Eu vou registrando as passagens. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ler novamente, né, essa passagem, cara, não dê risada de mim, mas eu me senti como Kleber Machado na corrida de Fórmula 1. Você lembra? Quando o Rubinho estava chegando, Schumacher estava vindo atrás, e aí me falou: hoje não, hoje sim, hoje sim. Você lembra disso? Quando Pedro começou aí, ele começou a ser questionado, eu comecei: não, mano, não, sim, mano, negou, velho, negou. E aí quando eu falei negou, já me veio outra coisa na cabeça: Faustão, errou! Mas e ele negou, e é uma coisa que me incomodou demais na minha caminhada com Cristo, no começo, porque quando eu li essa passagem, eu vi ali Pedro, um líder nato. Cara, Pedro, ele falou sim para Jesus, ele largou tudo, largou profissão, largou casa e seguiu Jesus. Pedro, ele estava presente em toda a jornada. Pedro foi um dos escolhidos entre os discípulos para ser um dos 3 mais próximos. Pedro várias vezes é citado por Jesus em alguns momentos. E você vê ali esse mesmo homem negando Jesus 3 vezes. Isso me incomodou demais. Principalmente porque a palavra diz que ali na ceia, Jesus fala: ó, um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começam a olhar uns para os outros e falam: pô, meu, será que sou eu? Será que vai ser você? Quem que vai trair aqui Jesus? Eles já sabiam que eles eram falhos. Eles já começaram a se perguntar: será que vai ser eu? Mas naquele momento Pedro não. Pedro se levantou e falou: ó, Senhor, por você eu até morreria. Por você eu até morreria. E no mesmo instante, Jesus virou para ele e disse: ó, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu me pergunto, como que ele caiu, cara? Jesus avisou ele. Jesus avisou ele que ele ia negar, e mesmo assim ele negou. E aí me veio uma lembrança no meu coração de quando eu era pequeno. Eu lembro que teve uma vez que eu caí de bicicleta e eu me esborrachei, mano. Eu me estraçalhei inteirinho. E eu lembro que naquela época, se você tem a minha idade, você vai lembrar, quando você se machucava, sua mãe vinha com mentiolate. Lembra do mentiolate?
Mano, você queria ver o diabo, mas você não queria ver o mentiolate, velho. Porque o negócio detonava. E aí eu lembro que minha mãe foi lá, me passou o mentiolate, e aí eu ficava chorando, e ela usou o mercúrio. Lembra do mercúrio? Toda criança adorava o mercúrio. Só que qual que é o problema do mercúrio? Eu me machuquei tanto, que ela passou tanto mercúrio em mim, que eu parecia o Chapolin Colorado, velho. Parecia o Chapolin, mano. E aí eu lembro que meu pai me bloqueou lá em casa e eu queria ir pra rua, a galera toda na rua brincando na rua. Eu falei, mãe, deixa eu ir pra rua. Não vai, deixa eu ir pra rua. Aí minha mãe virou pra mim e falou, moleque, ok, vai, mas você está proibido de andar de bicicleta. Falei, beleza, mãe. A hora que eu saí na rua, adivinha a primeira coisa que eu fiz? Olhei para um amigo meu e falei, mano, deixa eu dar uma volta. Fui direto na bicicleta. E o que aconteceu? Eu peguei a bicicleta, desci minha rua, que era bem íngreme. E quando eu apertei o freio, não tinha freio. Só que, mano, nós é raiz, né, velho? Nós é moleque de rua, né, mano? Nós nasceu em Itaquera, né, mano? Não sei onde você mora, mas lá no bairro onde eu morava, freio pra quê, velho? Se a gente tinha, mano, chinelão aqui, ó. Metia um chinelão aqui no pneu, irmão, e parava a bike. Mas naquela época, eu tava de Havaianas, velho. E não era essas Havaianas de hoje em dia grossa. Era aquelas Havaianas tipo papel, tá ligado? Tipo sulfite. E aí, a hora que eu coloquei pra frear, o chinelo foi embora, velho. Resumindo, eu me estourei num carro, de frente num carro, quebrei a bicicleta, quebrei a cabeça, quebrei tudo. Ou seja, não adiantou minha mãe falar. Ou seja, não adiantou Jesus avisar. Estava dito, ele foi lá e errou, ele me negou. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu me achava tão autossuficiente, tão cheio de razão, tão cheio no controle. E que eu falei, não vai acontecer nada, eu me garanto. Mas o que é mais interessante? É que hoje em dia, na igreja, o que a gente faz? A gente fala, não, eu estou em paz. Eu estou em paz com essa decisão, eu estou em paz em fazer isso. E nessa passagem, quando nós percebemos, quando nós nos damos conta, nós estamos igual a Pedro, no versículo 15. Nós estamos acompanhando Jesus à distância. O versículo 15 começa assim: Pedro e João acompanhavam Jesus à distância. Quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente está fervendo. E com o tempo, o coração vai esfriando. As orações vão diminuindo. O serviço na igreja vai se tornando secundário. Aquela oferta extravagante, né, que a gente sempre andava, falando, eu vou para a igreja, eu vou ofertar, vou fazer acontecer e tal. Vou ofertar, vou ajudar o irmão e tal. Ela começa a virar sobra. Se sobrou, deixa eu ver se eu tenho alguma moeda aqui para eu poder ofertar. E nós vamos nos tornando cada vez mais críticos e mais seletivos. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta tentarmos possuir as experiências dos outros e tentarmos passar despercebido. As pessoas vão nos reconhecer, assim como reconheceram Pedro. As pessoas vão nos reconhecer. Nós damos sinais quando a nossa vida está mediana. Nós damos sinais. Eu queria aqui trazer 3 pontinhos aqui, antes de já caminhando aqui para o final. Eu achei bem interessante porque a primeira vez que Pedro nega Jesus, ele é barrado na porta. Ele tenta entrar e não consegue. E aí, a pessoa que está na porta, a serva ali, ela pergunta para ele, mas você não é aquele que andava com Jesus? E ele fala, não sou eu.
Quando nós tentamos entrar em algum lugar só para nos sentirmos fazendo parte de algo, isso não nos aproxima de Deus. Às vezes a gente acha que por a gente estar num lugar, por a gente entrar num lugar, por a gente conhecer um lugar, a gente vai participar do que está acontecendo naquele lugar. A outra situação aqui que Pedro nega. Pedro está lá na fogueira, tentando se enturmar, tentando se aquecer. A gente acha que se a gente se conectar com alguém que está pegando fogo, alguém que tem vida com Deus, automaticamente eu também vou pegar fogo e eu vou ter vida com Deus. E não é assim. Não é assim. A terceira vez que Pedro nega Jesus, um cara reconhece: mano, você não é aquele que cortou a orelha do cara? Quando alguém reconhece que você fez algo: você não era aquele cara que pregava e fazia? Eu era. Você continua pregando? Não. Você saiu da igreja? Saí. Você não está mais lá? Não estou. Eu quero afirmar uma coisa aqui no seu coração. Jesus já nos chamou, Jesus já nos salvou. Ele limpou e Ele fez o que ninguém podia fazer. Mas muitos de nós continuam com a mesma vida de antes, indo nos cultos de domingo, porém com a mesma mentalidade, com as mesmas práticas, com o mesmo contexto e com as mesmas perspectivas. Nós só estamos trocando de lugar, e não adianta você trocar de lugar. O que você precisa é mudar a sua mentalidade, é mudar as suas práticas, é sair desse contexto. Ou seja, você continua fazendo tudo normal, nada de novo. Quero te dizer uma coisa: é muito medíocre, é muito mediano nós aceitarmos sermos menos do que Deus nos chamou para ser. Mas Elton, mas é medíocre eu não acreditar em milagres? É medíocre eu estar na igreja e não ter expectativa? É medíocre eu estar nessa situação? Quero te dizer, não, isso não é medíocre. Medíocre é você se contentar com isso. É você achar que isso é legal, que isso é bom, que essa vida inconstante é da hora, que essa vida de montanha-russa tá tudo certo. Esse é o normal do mundo. Tanto que no próprio mundo, as pessoas que não se amoldam a esse padrão, elas se destacam. Pega aí algumas pregações anteriores que o Tiago citou aqui, a série do Jordan. Ou outras séries, outros jogadores. Você vê que os caras pagam um preço a mais. O treino começa, o cara já estava arremessando bola faz 3 horas. É por isso que o cara acerta mais cestas do que todo mundo. Ele não se amolda àquilo. Mediocridade, inconstância, não tem nada a ver com o estado, mas com o contentamento daquilo que estamos nos tornando. Olha aí a tua avaliação. O que você está se tornando? Esse é o ponto. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa natureza. Nós não conseguimos mais voltar atrás. Nós não conseguimos mais voltar para a antiga rotina. Eu não sei como anda a sua vida com Deus, como a minha filha orou aqui. Mas uma coisa eu quero te dizer. Você pode ter desistido de Jesus, mas Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Sabe por quê? Porque um belo dia, quando você sai para trabalhar, o seu telefone toca, você atende e você ouve a seguinte voz: filho, eu tô com saudade. Que horas você volta para a gente brincar junto? Quando meu filho me ligou aquele dia, eu senti como Deus estivesse me ligando e falando para mim: filho, você ficou muito tempo aqui comigo, estava ótimo, você saiu um pouquinho, eu já fiquei com saudade.
Deus sente saudade de você. Ele não desiste de você. Ele não enjoa de você. Essa passagem de Pedro, ela tem um fim bom. Porque lá em João 21, e eu acredito muito que João 21 foi inspiração para a série Dark do Netflix. Sabe por quê? Porque lá em João 21, tudo voltou a se repetir. Tudo voltou a se repetir. Pedro teve tanto desgosto em negar Jesus, que ele falou, mano, já era a vida com Deus, mano. E aí a palavra diz lá que ele voltou a pescar. Ele voltou para a rotina dele. E é tão igual porque parece a mesma cena quando Jesus chamou ele, porque tinha praia, tinha barco, tinha o pescador. Tinha o pescador que não pescava nada e Jesus chegou e falou, ó, joga a rede ali que vai vir peixe. Ele joga a rede lá e vem peixe. O interessante é que quando Jesus aparece na praia, a palavra diz que é o amanhecer. E é interessante também porque quando Pedro nega Jesus, ele nega antes que o galo cante, ou seja, era amanhecer também. Pedro, a última vez que nega Jesus, ele estava ali numa fogueira. E a palavra de Deus diz ali que quando Jesus chega lá, chama eles de filhos. Falam para eles, vocês têm algo a comer? E eles vão trazendo os peixes que Jesus pediu para eles escolherem. Quando chega ali na praia, Jesus já montou a fogueira. Isso começa a mexer com Pedro, porque começa a trazer a memória de Pedro, tudo que ele passou. Dark. Sabe o que tudo isso significa? Significa que Deus considera todo o processo. E Ele não precisa lembrar daquilo, mas nós como Pedro, nós precisamos nos lembrar. Temos que nos lembrar o tempo inteiro da nossa história com Cristo. Sabe por quê? Porque nós precisamos manter essas palavras frescas na nossa memória. Frescas no nosso coração. Para manter o nosso coração incendiado. Porque são essas palavras, é essa história. São elas que elas que nos trarão esperança e nos incentivarão a perseverar. E no mesmo João 21, Jesus faz uma pergunta para Pedro. E ele repete essa pergunta 3 vezes. É óbvio dizer por quê. Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A primeira coisa que fica muito forte nessa palavra é que o assunto é de super importância, porque Deus está falando no maior mandamento: amar o teu Deus acima de todas as coisas. Pedro, tu me amas? E o propósito dessa pergunta, repetida 3 vezes, é levar Pedro a uma autoavaliação de onde ele se encontra em relação a esse amor a Jesus. E essa pergunta que eu quero dizer para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está vivendo uma vida mediana, inconstante. Mas eu quero te dizer e te fazer essa pergunta. Fulano, ciclano, tu me amas? Tu amas o Senhor? Eu creio muito que esta manhã Deus quer te conduzir por um novo caminho e não por uma nova rotina. Deus quer te conduzir para um novo caminho e não por uma nova rotina, porque Ele tem um novo normal para você. Deus tem um novo normal para você. O novo normal que Deus tem para você é ser como foi relatado neste livro, esses 20 homens.
pessoas incendiadas por Jesus, pessoas inconformadas com o mundo, pessoas dispostas a renunciar, a avançar, a crer. Este é o novo que Deus tem para você. Este é o novo normal que Deus tem para você. Eu gostaria que aí na sua casa agora, neste momento, você pudesse fechar os seus olhos. Você pudesse colocar as duas mãos no seu coração. Porque Deus não tem uma vida inconstante para você. Deus não tem uma vida medíocre para você. Assim como a Valentina orou aqui, eu quero que você tenha a convicção que Jesus está aí ao seu lado. Mas Ele não está aí de qualquer jeito. Ele está aí de braços abertos, pronto para te receber. Comece a fazer essa oração com os olhos fechados e as mãos no coração. Comece a fazer essa oração junto com o Thomas. Senhor, pelos meus irmãos. Eu oro. Te peço, Espírito Santo, venha visitar agora cada casa, cada coração. Venha, Senhor, incendiar. Venha, Senhor, trazer, ó Pai, um novo normal. Pai, eu sei, ó Pai, que o Senhor não tem uma nova rotina para nós, mas o Senhor tem algo novo. O Senhor, ó Pai, quer, ó Pai, que o nosso coração volte a queimar por Ti. Ó Pai, o Senhor quer, Senhor, que as nossas disciplinas espirituais tenham nota 10. Oh Pai, o Senhor quer, Pai, que nós possamos retomar, nós possamos ser conhecidos como homens de oração, homens de jejum, homens de palavra, homens, ó Pai, dispostos a lutar, a chorar, a servir todo aquele que precisa. Pai, no nome de Jesus, eu peço, Senhor, pela nossa igreja, eu peço, Senhor, por aqueles, ó Pai, que estão sendo agora incomodados pelo Teu Espírito. Oh Pai, aqueles que nesta noite, nesta manhã, estão dizendo sim para o Senhor, estão dizendo sim. Pai, eu peço, venha, Senhor, criar raízes sobre eles, que eles possam criar raízes em Ti, raízes na Tua palavra. E aqui entre nós, Senhor, que o Senhor possa levantar homens, ó Pai, novos pastores, novos líderes, novos evangelistas, novos profetas,
Que o Senhor volte, Pai, a trazer à memória, Senhor, a história deles. Que eles voltem, Pai, a queimar por Ti, Senhor. Vem incendiá-los, Pai. Pois eu creio no nome poderoso de Jesus, que a Sua igreja vai avançar. Que a Sua igreja vai avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dizer que, se você foi uma dessas pessoas que eu citei aqui, que eu senti no coração, que receberam Jesus, ou que se reconciliaram com Ele, agora a gente vai subir aqui na tela um QR Code, para que você possa entrar em contato conosco, porque nós gostaríamos de orar por você, nós gostaríamos de estar com você. E agora, nós também vamos subir aqui um QR Code da nossa sala de oração. Nós estamos abrindo a nossa sala de oração. Deixa eu te falar uma coisa. A sala de oração não é apenas para visitante. Sala de oração é para todos. Se Deus falou com você nessa manhã, incomodou o seu coração, e você quer ser incendiado, entre aí na sala de oração. Vamos orar juntos. Eu, terminando aqui, eu também vou entrar na sala de oração, vou estar com você. Quero orar por você, quero estar com você. Eu creio que o Senhor começará a fazer grandes coisas e Deus vai te tirar dessa vida inconstante. E você vai ter uma vida nova, um novo começo, no nome poderoso de Jesus. Queria orar aqui, agradecer por esta manhã, por todo mundo que serviu aqui. Eu queria abençoar a tua semana. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, esta semana. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor começou a gerar esta semana aqui hoje, nesta manhã, Senhor. Que nós possamos ter, ó Pai, uma semana abençoada. Guarda os teus filhos, guarda, Senhor, o autônomo, guarda o empresário, guarda, Senhor, o empregado em CLT. Que o Senhor possa, Senhor, prover ainda mais bênçãos esta semana, no nome poderoso de Jesus. É isso aí, amo você. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus abençoe.